Shalom a todos. Nós estamos estudando os 13 princípios da fé judaica. Já há mais de 4 semanas, estamos falando sobre a base dos princípios, a base do judaísmo, todo o alicerce que se constrói o pensamento judaico dentro de um pensamento com que qualquer ser humano, independente de ser judeu ou não, pode chegar à sua conclusão e encontrar um caminho justo e um caminho correto, indiferente se conhece o judaísmo ou não, isso no princípio. Então, nos primeiros princípios da fé judaica, nos 4 primeiros, e eu vou relembrá-los agora, nós estudamos que o Criador, somente Ele, e absolutamente Ele fez, faz e fará todas as coisas, Ele criou a criação e mantém a criação. E Ele sozinho fez, faz e fará todas as coisas. Este é o primeiro princípio da fé judaica. Chegamos a essa conclusão. E chegamos a essa conclusão apenas por pensar de que o mundo, primeiramente, não se fez sozinho. Se o mundo houvesse feito sozinho, é impossível. Algo sempre tem uma causa que o causa. Então, Hashem, ele é o causador de todas as causas. Então, existe um ser que criou a primeira causa, que deu o primeiro start na criação. Esse ser nós chamamos de Criador. O segundo princípio da fé judaica é que esse Criador ele é único, absoluto, que ele não tem forma, que ele não tem matéria. Isso já é o segundo e o terceiro princípio. Ele sendo único, não como nós conhecemos as coisas únicas. Tudo que nós conhecemos e dizemos, isso é único, isso não é único de verdade. Então você diz, eu tenho uma única mãe. Isso aparentemente é uma verdade. Mas essa mãe ela é composta de partes. Ela tem braço, ela tem cabeça, ela tem olhos. Então é um ser único, porém composto. Hashem não é um ser único composto. Ele não tem cabeça, não tem braço, não tem forma, não tem formato. Primeiro porque Hashem não é composto de matéria. Hashem não é composto de nada e nada o compõe. Tudo que é composto de algo, ele carece desse algo. Ou seja, o que o compõe se torna uma necessidade para a sua existência. Então, Hashem não tem composição de absolutamente nada. Como ele não é composto por nada, ele não tem limites em absoluto. E nada o limitou. Tudo que tem um limite, alguma pessoa ou alguém limita determinada coisa. Então, Hashem nunca foi limitado por ninguém. Ele é o limitador de todas as coisas. No terceiro e no quarto princípio, nós estudamos que Hashem, ele não possui corpo e que ele é o primeiro e é o último. Hashem, ele existe antes de que qualquer coisa tenha sido criada, ou seja, ele não depende em absoluto de nada da criação, e ele existirá mesmo depois de que todas as coisas deixarem de existir. O que isso quer dizer? Quer dizer que Hashem, ele é alheio à criação, e nada do que se passa na criação pode afetar o Criador. Nada do que se passa aqui embaixo, seja maremoto, seja terremoto, seja a morte de milhões de pessoas ou a vida de milhões de pessoas, em nada isso influencia a existência do Criador. Quando na Tanakh, na Bíblia judaica, nós encontramos versos como eu, Hashem, não mudo, eu, Hashem, não sou homem, e versos semelhantes a esses, nós entendemos que Hashem, por ele ser infinito, todas as suas qualidades são infinitas. E isso não gera espaço para uma qualidade contrária. Por exemplo, Hashem é amor. Um exemplo. Se Hashem é amor, ele nunca pode ficar nervoso. Porque o ser nervoso ou odiar alguma coisa é contrário ao amor. Se ele em um instante se tornar raiva, a sua raiva também vai ser infinita e a existência não pode permanecer nessa raiva infinita. Então, Hashem ele não muda, ele é constante, nada o compõe, nada o influencia. Ponto. Hoje nós chegamos no quinto princípio da fé judaica, e se os outros já estavam difíceis, esse está mais difícil ainda.
Horácio, Sim? desculpa. Na Torá não diz que e acendeu a ira do Eterno? A Torá diz que acendeu a ira do Eterno. Como nós vimos nos estudos anteriores, todas as vezes que se refere a Hashem como uma expressão humana, é apenas uma expressão para que nós possamos entender. A Torá ela é escrita na linguagem dos homens. Quando nossos sábios descrevem o tzimtzum de Hashem, a redução de Hashem, para que o mundo pudesse existir, essa redução, chamada por tzimtzum pelos cabalistas, que a maioria das pessoas entendem como uma abertura de espaço no Criador, que diz que Hashem se reduziu para que pudesse dar lugar à existência. Como nós já vimos, Hashem não tem forma, Hashem não tem limite, nada compõe Hashem. Como ele vai reduzir como ele se reduz? Então, na verdade, o que reduz não é Hashem, ele reduz a descrição de sua existência, a descrição do seu ser, descrição para que nós possamos entender. Então, está descrito de uma maneira que nós possamos entender. Então, reduziu-se, fez um tzimtzum de Hashem, reduziu o Criador para que possamos entender. Porque nós não podemos compreender o Criador. Então, todos esses fatos de Hashem se lembrou, Hashem virou sua face, e a mão de Hashem, e todas as vezes que a linguagem da Tanakh, ela assemelha ou alude a alguma coisa do convívio humano, é uma figura de linguagem, nunca é fato. Tá bem? Então, vamos lá. É uma linguagem automática, Ravi. Isso aí. Sim. Eu vou pedir, por favor, para que de 20 em 20 minutos eu vou dar uma pausa para as perguntas. Por favor, não interrompam enquanto eu estiver explicando, porque é muito complexo, é muito difícil tentar. Nos outros já foi bem difícil eu recobrar o pensamento, porque às vezes eu estou num pensamento, alguém libera o áudio, e aí desconstrói meu pensamento, desconstrói o raciocínio das outras pessoas que estão acompanhando. Qual é o quinto princípio da fé judaica? O quinto princípio da fé judaica é: eu creio com fé completa, ser adequado orar somente ao Criador. Não se deve rezar para ninguém ou nada mais. O Rambam, quando ele descreve esse princípio da fé judaica, assim ele explica, o Rambam, Maimônides. O quinto princípio da fé judaica nos ensina que Hashem é o único digno de se servir, honrar, contar sua grandeza, contar para as pessoas, declarar sua grandeza e obedecer a seus mandamentos. Não podemos atuar desse modo com respeito a nada do que está abaixo a ele, seja um anjo, uma estrela, ou um dos elementos básicos da natureza, ou uma de suas combinações, já que todos atuam segundo para o que foram predeterminados. E não tem nem autoridade, nem livre-arbítrio. Somente Hashem possui esses atributos. Tampouco se nós podemos utilizar nós os podemos utilizar como intermediários para acercarmos a Deus. Todos os nossos pensamentos dirigem unicamente a Ele e a todo o restante não devemos tomar consideração. O quinto princípio constitui na proibição de idolatria e grande parte da Torá provém eu estou fazendo tradução simultânea. E grande parte da Torá foi dada por conta disso. Nossos sábios de abençoada memória dizem que toda a Torá foi dada como o intuito principal de separar o ser humano da idolatria. O que é idolatria? A idolatria no passado pode parecer para nós um pouco primitivo, quando nós falamos, os índios do Brasil louvavam o sol, a lua, a chuva, o trovão, o rio, ou os povos astecas louvavam o sol, os africanos louvavam o elefante, e assim sucessivamente. Cada nação na antiguidade declarava seu louvor a uma estrela ou a um fenômeno natural. Hoje em dia isso parece bobeira, pode parecer primitivo, mas no fundo, essas pessoas não estavam inteiramente com uma intenção errada. Por quê? Hashem
criou o Sol, a Lua e as estrelas. E o que ele fala no Bereshit? Para marcar as estações e os anos. Então, se existe o Sol e a Lua que marcam uma estação, e a estação faz vir a primavera, faz vir o outono, faz vir a comida, faz vir a chuva, faz vir o plantio, faz vir a ceifa. Então, por que eu vou pedir para Hashem que eu não tenho contato se eu estou vendo um ser luminoso no céu e ele está trazendo isso? Então, quando nós louvamos o intermediário, na verdade, nós negligenciamos o louvor a quem criou isso, a quem tornou possível tudo isso. Então, a idolatria, no passado, ela não era tão ignorante quanto nós pensamos quanto ela parece ser. Ela era muito sábia, na verdade. Hoje em dia, a idolatria ela é por tradição, ela não é uma idolatria de intenção. A pessoa, quando ela serve um falso deus ou um falso ídolo, ela não serve por intenção, ela serve por tradição, o que é diferente. Então, nossos sábios dizem que hoje a idolatria, ela, entre aspas, não existe mais. Porque as pessoas não fazem mais a intenção em louvar o intermediário, mas sim elas simplesmente louvam porque acham bonito que tem uma árvorezinha para se dobrar contra ela, porque acha bonito ter uma estrelinha de sol aqui, acha bonito ter uma, entendem? Então, por tradição, as pessoas seguem na idolatria, mas não é tão forte quanto era a idolatria no passado. Como nós vimos ali na descrição de Rambam, quando ele diz somente ao Hashem nós devemos rezar, quer dizer rezar? Qual é o fundamento dele ter empregado a palavra rezar? Porque até então nós apenas vimos que existe um ser. Nós chegamos ao raciocínio lógico de que de fato existe um ser criador de todas as coisas. E agora Rambam, ele vem e insere uma noção de que apenas a Hashem nós devemos rezar, e na sua asbará, na sua explicação sobre esse preceito, ele diz, somente a Hashem nós devemos servir. O que é servir a Hashem? O que é servir a esse Criador que criou os céus e a terra? De onde vem a base do servir? Então, quando nós falamos servo, nós devemos remeter totalmente à palavra escravidão. Totalmente. Então, quando Hashem envia Moshe para tirar Israel do Egito, Hashem envia Moshe e fala, vai, tira esse povo para que isso será por prova de que eu te enviei, eles me servirão nesse monte. Está assim na Torá. Certamente eu serei contigo, isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Hashem neste monte. Isso quando Hashem envia Moshe Rabbeinu. Mas isso é um pouco contraditório, porque o povo estava em escravidão. Então, por que Hashem não fala para Moshe, fala, vai e liberta o povo da escravidão? Por que não encontramos Hashem nos libertando da escravidão? Porque Hashem nos liberta do Egito e não da escravidão. Então, Hashem, na verdade, não tirou o ser humano da escravidão em absoluto, porque o ser humano, por si só, em sua essência, ele é escravo. É escravo, ele é dependente. O ser humano depende de coisas. Não há quem não dependa de algo. Dependemos de comida. Para comer, nós dependemos do trabalho. Para trabalhar, nós dependemos de força. Para ter força, nós dependemos de uma casa. Para ter uma casa, nós precisamos trabalhar. Para trabalhar, nós precisamos de comer de novo. E isso nos gera uma dependência, uma escravidão, uma serventia a algo. Então, quando Hashem ele nos liberta de Mitzrayim, ele nos liberta de Mitzrayim, do Egito, e não da escravidão. E o ser humano sempre vai ser escravo de algo ou alguém. Eved é a palavra escravo. Quando nós temos um escravo, se nós somos um senhor, qual é a base da escravidão? Qual é a base da ideia da escravidão? Ou da escravidão antiga, ou da escravidão moderna. A escravidão moderna é o trabalho. Nós trocamos o chicote pelo olerite. Basicamente, essa é a única diferença. Então, na escravidão antiga ou na escravidão atual, nós temos uma condição.
um senhor, um patrão, que necessita de um funcionário, esse funcionário necessita de dinheiro. Então, o patrão fala, você vem e me faz esse trabalho que eu preciso e eu te pago. E o escravo, ou o funcionário diz, eu concordo, eu vou, te sirvo. E você me dá o salário para que eu possa servir a outras coisas, para que eu possa comprar comida, para que eu possa comprar uma casa. Isso gera um círculo. Não há patrão que diga, vem aqui que eu vou te pagar o seu salário sem que você trabalhe ou sem que você me dê nenhum tipo de lucro. Ninguém faria isso. Em contrapartida, também o escravo, de forma alguma, faz o que faz se não é por interesse. Então, qualquer um de nós que gosta de trabalho, que gosta do trabalho que faz, tem muitas pessoas que gostam muito do trabalho que faz. Eu, por exemplo, amo o meu trabalho, de paixão. Não me vejo fazendo outra coisa. Porém, se alguém me disser, Jacob, eu te pago o mesmo valor, ou até um pouquinho menos, para você ficar na sua casa e não precisar ir trabalhar nem um dia mais da sua vida. O que vocês acham que eu ia responder para essa pessoa? Eu topo. É na hora. Na hora. Então, qualquer ser humano, por mais que ele ame o seu trabalho, ame o seu serviço, esse serviço ele só existe, ele só se considera, ele só é consistente por conta do benefício que o escravo recebe, que o servo, o funcionário recebe. Quando nós falamos do Criador e quando ele tira Israel do Egito para o servir, para servir aos seus, entre aspas, interesses, nós temos um rompimento dessa ideia. Porque o Criador em si próprio, como nós vimos, ele não depende de nada. Nada o influencia. Absolutamente nada. Então, por exemplo, quando Hashem deu a Torá para Israel, ele tem as leis alimentares. Não pode comer o porco, não pode comer sangue. Ou até mesmo para as nações, quando ele fala não pode maltratar os animais, não pode ter injustiça social, não pode roubar, não pode assassinar. Hashem tem algum benefício disso? Isso influencia Hashem de alguma maneira? Se eu sair aqui para pegar uma arma, descer as escadas e der um tiro na cabeça de uma pessoa, na frente da minha casa, isso influencia Hashem de alguma maneira? Isso o torna mais feliz ou mais triste? De forma alguma. Hashem não se influencia por absolutamente nada que passa aqui na Terra. Não se influencia. Hashem, quando criou o mundo, daqui a pouco nós vamos responder o porquê dessa pergunta, né? O que Hashem ganha com isso? No fim, nós vamos responder isso. Agora a gente vai fazer mais pensamentos, reflexões sobre a relação ser humano e Hashem. Quando Hashem vai criar a criação, do princípio da Torá, a criação ela é dada com Bereshit bara Elohim. Bereshit, no princípio, bara, criou Hashem. Por quê? Por que Hashem criou a criação? A Torá não deveria começar por Bereshit. A Torá deveria. E Hashem pensou que seria bom fazer isso, e aí ele criou. Por que Hashem não nos explica por que ele criou a criação? Hashem não dá essa explicação. Essa explicação ela está inserida dentro de todo ser humano. Esse porquê, essa busca pela explicação, na verdade. Eu vou pegar um exemplo. Vamos pegar uma pessoa que nasce. Só que ela não nasce como bebê. Ela nasce com a consciência de uma pessoa de 35 anos. Uma pessoa de 35 anos, mais ou menos, nasce. E ele abre o olho com a consciência, com o racional. Qual é a primeira pergunta que ele vai fazer? O que eu estou fazendo aqui?
Adam Rishon, quando Hashem criou e fez ele viver uma alma viver se tornando uma alma vivente, qual foi a primeira pergunta que ele deve ter feito? E o que eu estou fazendo aqui? Vamos pegar uma pessoa viajando em um trem na França. E ele está saindo de um lugar para outro lugar, e numa estação de trem, pede um café. Uma pessoa dá um sonífero para esse viajante, ele toma esse café e dorme por 24 horas. Nessas 24 horas, nós pegamos esse homem, colocamos dentro de um carro, colocamos dentro de um avião, viajamos lá para o Chile, colocamos dentro de outro trem, viajando para outro lugar. E essa pessoa acorda. Quando ele acorda, ele olha para os seus lados. Qual é a primeira pergunta que ele vai fazer? O que eu estou fazendo aqui? O ser humano passa uma vida inteira sem se perguntar o que eu estou fazendo aqui. O que você está fazendo da sua vida? A nossa vida, ela é como o rei Shlomo disse, ela é vã e vã. Tudo é vão na criação. E por que ele expressa isso com tamanho pesar? Vamos ver a nossa vida. Uma pessoa que viva 90 anos. Desses 90 anos da vida dele, 30 ele passa dormindo. Outros 30, mais ou menos, ele vai passar trabalhando quase. Entre trabalho e estudo é outros 30. Dos 30 que sobram, quanto ele ficou no WhatsApp, no Facebook, quanto tempo ele ficou em trânsito, quanto tempo ele gastou comendo, quanto tempo ele gastou para suas necessidades, quanto tempo ele gastou indo para o mercado. O que sobra? 10, 5, 6, 7 anos. Uma vida de 90 anos se reduz a um número, uma cifra muito pequena para o ser humano não se pensar o que eu estou fazendo aqui. Para quem eu estou trabalhando? Para quando eu estou trabalhando? Hashem, na criação, como nós falamos no shiurim passado, não fez essa criação stam por nada e fez essa criação toda com um propósito além do que nós possamos imaginar ou do que nós possamos pensar. Então, quando Hashem ele cria a criação, ele criou toda essa existência, não por sua necessidade, porém para nossa necessidade. Tudo que Hashem criou na existência diz respeito a nós, ou é um presente para nós, e não para si próprio. Então, quando Hashem ele outorga a Torá para Am Israel, quando ele decreta a Torá para Am Israel, Moshe Rabbeinu, no fim da sua vida, nos últimos 30 dias de sua vida, ele dá o seguinte mishpat, a seguinte expressão para Am Israel. Esse trecho está em Devarim 10, 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que Hashem, teu Deus, pede de ti? Senão que temas a Hashem, teu Deus, que andes em todos os teus caminhos, o ames, e sirvas a Hashem, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Essa é a relação de servidão. E agora vem a relação do benefício. Qual é o benefício que Hashem tirou disso? Nenhum. Então, quem tem o benefício dessa serventia? Quem tem o benefício dessa servidão? Moshe responde na sequência. Que guarde os mandamentos de Hashem e os seus estatutos, que hoje te ordena para o teu bem. Todas as mitzvot, toda a Torá, tudo que foi otorgado a Israel e às nações e à humanidade, não foi por Hashem. É para o nosso bem. É para nossa espiritualidade. Os nossos sábios no Talmud, quando eles nos ensinam, que quando a Torá ela diz bem ou bom, que é a mesma coisa em hebraico, é tov. Existe algo bom nessa vida?
de verdade, comparando a infinidade do bom do Olam Rabá, não há nada de bom nessa vida. Então, quando a Torá ela se refere ao bom ou ao bem, ela se refere ao Olam Rabá, ao mundo vindouro. Então, quando Hashem fala, você cumpre todos esses estatutos para que te vá bem, para que seja bom para você, a Torá está se referindo para o Olam Rabá. Nossos sábios nos contam que em outros psukim, quando a Torá diz que eis que eu te ordeno para cumprir isso hoje, sim, está falando do mundo hoje, dessa vida nossa hoje. Mas para que fala, para que te vá bem, aí sim é para o Olam Rabá. Então, todos os mandamentos que nós cumprimos, eles sim são para que possamos ter um bem nessa vida e um bem ainda maior no Olam Rabá. Um escravo, no princípio geral de toda da serventia, é a anulação de suas vontades. Um escravo, quando ele é escravo, ele não tem mais vontade, ele não tem mais querer, ele não tem mais opção, ele não tem mais pensamento próprio. Isso nem um ser humano é capaz de suportar. Muitos seres humanos sim suportaram a escravidão, porque eles tinham duas esperanças. Uma que o senhor dele morresse e ele ficasse livre, e a outra que ele desse um jeito de ficar livre. O ser humano por si próprio, ele não suporta a escravidão. Justamente pelo motivo de que ele se anula. Porém, a anulação diante de Akadosh Baruch Hu, a anulação diante de Hashem que nós fazemos, o seu serviço, é uma anulação para o nosso próprio bem. Então, é uma escravidão boa. É uma escravidão que nós somos forçados a trabalhar para construir o nosso próprio bem. Então, Hashem nos amou de tal maneira, ele nos força a fazer algo, de maneira que essa obrigação que ele nos causa se reflita a um bem para nós mesmos. Eu vou abrir 5 minutos de pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta até agora? Ei, Ravi, sobre o trabalho, né? O senhor falou, sim, até trabalho que é prejudicial ao próximo, a gente pode amar também. Eu disse que há pessoas que amam seu trabalho e há pessoas que não. Mas mesmo as pessoas que amam, se fosse oferecido uma quantia em dinheiro, elas abandonariam seu trabalho de imediato. Rav, mas dizem os nossos sábios que todo o estudo, por exemplo, vamos supor que você deixe de trabalhar para só estudar, e todo o estudo que não vem acompanhado de um ofício conduz ao pecado, conduz a você, digamos assim, sair dos caminhos de Hashem? Não entendi a pergunta, Joaquim. Não, é porque o senhor disse assim, né? Se eu pudesse, eu não trabalharia, né? Assim, o cara me pagasse para que eu não trabalhasse, né? Se a gente refletir de acordo com os nossos sábios, com o que os nossos sábios dizem, que a gente tem que ter um ofício, né? E junto desse ofício fazer o estudo da Torá, porque o ofício, todo estudo de Torá, quando eu falo estudo de Torá, eu falo até mesmo em obedecer a mitzvot, que não vem acompanhado de um ofício, não conduz ao pecado. Sim. O que eu quis explanar, Joaquim, era uma condição humana, enquanto ser humano. Enquanto ser humano, qualquer ser humano que trabalhe em uma função, qualquer ser humano, sem falar em Torá, sem falar em estudo de Torá, sem falar da nossa necessidade de ligar ao Criador, qualquer ser humano, que seja um funcionário, ou um servo, ou seja qual for a palavra que aplica isso, que disser, você quer receber um valor para não trabalhar e ficar sem fazer nada, qualquer ser humano toparia, mesmo um sábio de Torá. Nem que seja para estudar, mas ele toparia. Ok. Isso é muito forte, viu, Ravi? Então vamos lá.
Continuando. Nós vemos, então, e nós sabemos que o Criador de todas as coisas, que fez todas as coisas, que conhece a sua criação, que permeia toda a sua criação, e mais do que isso, que conhece os pensamentos do homem, que conhece as atitudes do homem. E nós vimos já nos shurim passados que ele causa absolutamente todas as coisas, mesmo as que nos parecem bem, mesmo as que nos parecem mal. Todas elas vêm do Criador. O Tratado de Hulim 7 diz que uma pessoa não machuca um dedinho aqui no mundo se isso não tivesse sido decretado nos céus. Isso quer dizer que absolutamente tudo é sobre decretos divinos, sobre permissividade divina, sobre condução divina. Tudo. O que nos pareça bem, o que nos parece mal, é o mover do Criador sobre a humanidade. Então, por exemplo, numa história, uma pessoa que estava lendo aqui no livro de Ocreo, que é o que eu estou aqui estudando para passar o shurim, entre outros materiais, ele conta a história de um jornalista aqui de Israel, no tempo que tinham as intifadas. As intifadas eram os ataques muito fortes dos muçulmanos, com armas, com bombas e etc. Então, nessa época, tinha um jornalista que ele nunca havia perdido o ônibus para ir para o trabalho. Nunca. Em determinado dia, ele chegou na estação, o ônibus passou 1 minuto, 2 minutos mais cedo e saiu. E ele perdeu esse ônibus. O mesmo ônibus, algumas paradas à frente, implodiu. Teve um atentado bomba nesse mesmo ônibus. Então, uma coisa que, num momento, a pessoa entende e absorve como ruim, que ela fica triste, que ela, entre aspas, pode até maldizer a situação, na verdade, essa coisa é uma coisa boa. Porque o Criador, que conhece toda a existência, ele sabe de tudo. Ele conduz tudo. Então, mesmo coisas ruins, que para nós pode ser ruim, aos olhos do Criador não é ruim de tal maneira. Na condução da existência não é ruim, como é para os nossos olhos. Então, mesmo doenças, morte, fatalidades, desastres, nós não entendemos o mover de Hashem na criação. Dizer que, como pode Deus querer fazer uma tsunami que mata 100 mil pessoas na costa da China? Como pode? Realmente, existem atentados, existem fatalidades, existem desastres que não entendemos. Mas Hashem, sim, ele entende. Sim, ele sabe quem deveria estar lá e quem não deveria estar lá. É contado, muita gente conta sobre o desastre do World Trade Center quando teve o atentado do Osama Bin Laden nos Estados Unidos, que havia um andar que ele era todo de uma empresa judaica, Determinada pessoa lá em Nova York havia falecido, um judeu muito famoso, um tzadik muito grande de Nova York, havia falecido. E todas as pessoas desses andares judaicos estavam no Hesped, na cerimônia de despedida desse judeu, que era uma pessoa muito tzadik, muito justa. E ele morreu. E as pessoas os judeus que trabalhavam naqueles andares do World Trade Center, nesse dia não estavam. E veio o atentado e os prédios desabaram, morreram centenas de pessoas, não sei, milhares talvez. Mas os 2 andares em que tinham esses judeus ali trabalhando não morreram. Então vejam, um tzadik morreu. Se fosse uma outra pessoa que tivesse morrido, os 2 andares estariam vagos para estar lá? Não. Então Hashem, ele usa de maneiras de conduzir a criação para impedir uma fatalidade maior ali na frente, para que uma fatalidade menor ainda daqui 10, 20, 30, 50, 150, 5 mil anos aconteça. Então Hashem, ele enxerga toda a criação como uma mesa exposta, não como nós que enxergamos 20, 30 anos, às vezes menos do que isso. Então, se Hashem, que ele é o Manhig,
o dirigente de toda essa criação. Ele conhece os pensamentos do homem e ele faz o que tem que ser feito. E aí vem a pergunta de ouro desse nosso princípio. Do que adianta a nossa tefilá? Se nós estamos doentes por um decreto do Criador, do que adianta a nossa tefilá? Se nós não estamos tendo sustento da nossa família por um decreto do Criador, seja bom ou seja mal, para que rezamos? Você acha que ele revoga os decretos? Você acha que ele já não... Espera, Joaquim. Você acha que ele já não sabe das nossas condições? Você acha que ele já não sabe do que nós precisamos? Hashem conhece tudo. Ele sabe nossas tefilot, ele sabe o que vamos pedir, ele sabe o que necessitamos, ele sabe se vai nos dar ou não vai nos dar. A nossa tefilá, ela influencia ou não influencia o Criador? Algo na existência influencia o Criador de alguma forma? Rav, Ezequiel, o rei, ele ia morrer. Hashem não anula. Hashem não anula. Se existir um decreto por parte do Criador, ele não vai ficar com pena de você depois. Mas ele não vai ficar. Ele não vai ficar. Mas o Tanar não diz que quando Ezequiel ele foi decretado, Ishaiah foi lá e disse, ó, arruma tua casa que tu vai morrer. Ele chorou, virou para a parede, entendeu? Então ele evocou os méritos dele, Deus foi, volta lá que eu vou dar mais 15 anos. Ele não revogou, não, nesse caso? Hashem não revogou. A postura do rei, mediante o sofrimento, mudou. Aí o decreto foi mudado. Hashem não revoga. Stam, não. Stam quer dizer à toa, de graça, não. Então, o decreto, quando vem sobre nossas vidas, ele vem por uma postura errônea. Então, se nós estamos tendo uma postura errônea em determinada coisa, nós estamos lá no trabalho desviando 10 centavos a cada R$1.000 e ninguém está percebendo. Nós estamos pegando uma gorjeta que não é nossa, nós estamos... São exemplos, tá bem? Nós estamos furando a fila, nós estamos passando no mercado e comendo uma uva que não nos pertence. E aí você perde o teu salário e você não sabe por quê. Porque acha que ele vai continuar comendo uva assim a vida inteira, então já tira lá o dinheiro do salário dele. E ele tira, você perde. Você vai perder teu salário cair na tua carteira no meio da rua. Por conta daquela uva que você come no mercado sem pedir para ninguém ou sem comprar. Se em determinado momento da sua vida você fala, realmente, eu estou errado. Nunca mais vou comer nenhuma uva do mercado. A Hashem vai anular o decreto e daí para frente os seus decretos vão ser anulados. Então a Hashem fala, ó, faz a conta, quanto que a gente deve para ele? Ah, deve agora, ele recebeu 800, ele já comeu 400 de uva, ele precisa agora de receber 400 de volta. Você vai pegar, vai receber um trabalho determinado e vai receber esses R$400 pelas mãos dos céus por meio de um trabalho determinado. Quem ensina isso é o Gaon de Vilna. O Gaon de Vilna, ele que explica essa maneira com que a Hashem maneja os benefícios e os malefícios, os bônus e os ônus de todas essas coisas. Então, o Gaon de Vilna, ele explica isso. Hashem, ele faz por meio de milagres ocultos, constantemente em nossa vida, esse nosso ganho e essa nossa perda. Compreende? Então, a Hashem, ele não anula um decreto se a postura da pessoa não foi anulada. Se a postura da pessoa não... Ah, posso falar uma coisa? Não há tefilá que mude a opinião de Hashem. Pode falar. Eu não sei porquê, mas eu acreditava já nisso aí, assim, já. Eu achava errado a pessoa ir no mercantil, assim, comer uma uva sem o dono. Eu acho extremamente errado, entendeu? Eu vejo as pessoas fazerem, mas... Porque igual. Realmente eu já achava errado. Então, quando nossos sábios dizem que somente a Hashem nós devemos rezar, não é porque nossa reza vai mudar a opinião de Hashem. É porque nós devemos reconhecer que não há outro
criador, não há outro mantenedor, não há outra pessoa outro ser dirigente de toda a existência que não seja Hashem. Ele é o único e absoluto. Então a nossa prece não é uma prece de fato na esperança de que Hashem venha a anular o decreto, de que Hashem venha a trazer uma cura de fato. Se a nossa postura não for diferente. Então, o que é tefilá? Tefilá vem da palavra leitpalel. Leitpalel quer dizer julgar-se a si próprio. Se algo está errado na nossa vida, se algo está acontecendo de errado na nossa vida, como trabalho, sustento, família, paz no lar, a nossa postura está errada em algo. Então, quando nós fazemos a nossa tefilá e estamos diante do Criador dos céus e da terra, é o momento em que a gente tem para parar e refletir. Por que está vindo esse mal? Por que eu estou rezando com mais fé agora para que venha essa cura? Por quê? Por que sobreveio sobre mim esse mal? Por quê? Então, o momento da tefilá, como as próprias mitzvot, são para Hashem de fato, são para nós mesmos. A tefilá é uma forma de que Hashem criou para que nós buscássemos nos aproximar dele, para que assim, entre aspas, ele estivesse mais próximo de nós. E é o que o salmista diz, Salmo 145. Hashem karov lechol korai. Hashem está perto daquele que se aproxima dele. Como nos aproximamos dele? Com chuvá, com tzedaká, com tefilá, masim tovim. Essa é a nossa forma de refletir, de fazer uma introspecção e nos aproximarmos de Hashem. Tefilá também, segundo os nossos sábios, é uma forma de fortalecer a nossa fé, de fortalecer esse reconhecimento de que apenas por Hashem nós nos mantenemos. A reza, ela é uma forma de reforçar todos esses outros princípios que nós vimos aqui até agora, nas semanas passadas. O Ramban Nachmanides, Davi Moshe Ben Nachman, não o Maimônides, ele diz que uma pessoa não tem parte na Torá de Moshe até que ela esteja convencida de que tudo que nos ocorre é um milagre. Tudo. Então, por exemplo, se nos acontece uma coisa má, se existe uma situação ruim na nossa vida, se existe uma situação desagradável, isso não é uma coisa ruim, de fato. Isso é um milagre para um bem maior que ainda não passamos, ou que ainda não chegamos, ou que ainda não podemos ver, ou um livramento para uma catástrofe talvez pior ainda que poderia acontecer. Então, para Hashem, para o Criador, não existe coincidências, sorte. Isso não faz parte da mentalidade judaica. Então, a sorte, a coincidência, essas palavras não vêm de uma mente judaica, da mentalidade judaica. É tudo um milagre do Criador. Tudo, em absoluto, um milagre da providência divina. E aí nós podemos entender a famosa frase judaica, Gamzu letová. Uma pessoa, como Nachmanides disse, que não pensa que tudo é um milagre do Criador para o nosso bem maior, essa pessoa ainda não entendeu, não tem parte na Torá de Moshe. Não tem parte na vida do Olam Rabá. Porque tudo é para o nosso bem. Tudo. Gamzu letová. Até as coisas más têm um propósito e um bem maior. Porque o mal é na nossa ótica, não na ótica divina. Rabino? Sim. É o Luiz. Sim. Então a gente pode entender da seguinte forma: a não interferência é recorrente, mas a manifestação é pontual. Exatamente. Amém. Hashem tem a sua forma de conduzir o mundo, a sua maneira de conduzir. Ele é o
fornecedor constante da existência, o mantenedor constante da existência. Nada que nos ocorre é fora desse mantenimento dele, é fora dessa vontade maior. Rabi Yehuda Halevi, escritor do livro Akuzari, ele diz que a tefilá é para o corpo, a tefilá é para a alma, como o alimento é para o corpo. O nosso corpo ele precisa de alimento para que consiga trabalhar, para que consiga fazer com o seu tachlit, com suas funções no mundo, no dia a dia. A alma, ela precisa do seu alimento. E o seu alimento para o seu serviço verdadeiro, como a Torá nos pede, servirás a Hashem de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ela precisa tefilá. Segundo Rabi Yehuda Halevi, a tefilá é o que nos mantém conectados com o Criador. Conectados com essa presença, entre aspas, divina que existe na existência. Então, de novo, para que Hashem precisa dessa oração? Hashem, de fato, não precisa da oração. Não precisaria da oração. Mas é o momento de reflexão, onde o ser humano se conserta. E aí sim, seus decretos podem ser mudados. Lembrado pelo Joaquim, o rei Esquiarro, quando ele faz a sua tefilá. Qual é a tefilá que ele faz? Hashem, eu me arrependo e eu vou consertar. Quando você pega outras tefilot, por exemplo, a de Shimshon, eu me arrependo, quero me consertar. E inúmeras outras tefilot, quando você vê os nossos sábios traduzindo elas, vocês encontram, quando são atendidas, uma situação de eu me arrependo e quero me consertar. A tefilá tem o... Sou eu, Rabi. Sim. Posso falar? Pode falar. A do rei Shaul também não valeu não, né? Porque ele se arrependeu e nada mudou, né, para ele. Eu não lembro da tefilá do Shaul. Não, Esaú, que Esaú em choros também não foi aceito não, o arrependimento dele. Tá bem. Então, a tefilá, em sua essência, ela é um conserto. Mas a tefilá em excesso para uma causa. Nunca devemos deixar de fazer a tefilá. Mas a tefilá sem confiança em Hashem, ela é vã. Então, quando nós vemos, por exemplo, o caso de Yitzhak e Rivka. Yitzhak e Rivka rezavam constantemente para o Criador. Mas Hashem já havia feito uma promessa para Abraão de que sua descendência herdaria a terra. E veio Yitzhak. Yitzhak é a pessoa que deu o seu pescoço para morrer. Agora, quando a Torá relata que ele rezava pela sua esposa, diz Yitzhak importunava Hashem. Por que Yitzhak importunava Hashem e não rezava Hashem? Ele importunava porque ele não estava de fato confiando na promessa de Hashem. Ele não estava colocando a sua vida de verdade 100% dizendo, olha, quando for da vontade do Criador eu vou ter meu filho. Agora não é o momento. Outras tefilot que nós vemos no decorrer da Torá, da Tanakh, nós vemos, por exemplo, a tefilá de Hana. Hana, mãe do profeta Shmuel, que por anos pedia por um filho e ela não tinha um filho. Mas determinada tefilá, ela vem e faz uma chantagem com Hashem, e nessa chantagem ela é atendida. Então Hana não tinha filhos, e ela em todos os anos subia para falar com Hashem. Todos os anos subia para falar com Hashem. Nessa última tefilá que ela tem, ela diz, se você não me atender, Hashem, e ela chama Hashem de Hashem Tsevaot, fala Hashem Tsevaot, Hashem Tsevaot, porque Hashem, você que tem todos esses exércitos, todas essas pessoas na terra e nos céus, os anjos,
Não vai me dar uma Neshama, não vai me dar uma alma? E ela segue, ela fala, eu me ocultarei e vou ter um filho. Então, quando Ana fala, eu me ocultarei e vou ter um filho, ela diz, Hashem, eu vou usar a sua Torá querendo você me dar um filho ou não, para que eu tenha um filho. Então, a chantagem que Ana faz é o seguinte. Existe uma mitzvah na Torá, exclusiva, que diz que uma mulher que se oculta com outro homem e o seu marido desconfia e tem ciúmes, ele traz essa mulher diante de toda a nação, no Mishkan, no Beit HaMikdash, e lá o sacerdote faz ela beber uma água amarga, com uma determinada maldição na água, e se ela não tiver cometido transgressão nenhuma, ela fica grávida. Então, Hannah estava disposta a chantagear ao Criador para ter um filho. E aí os nossos sábios dizem, por que Hashem não concedia um filho para Ana e agora concedeu? Porque lhe agradava escutar a tefilá de Hannah. A Hannah sem um filho rezava para Hashem. Mas agora me digam vocês, onde está na Tanar as tefilot de agradecimento de Hannah? Onde está na Tanar as tefilot de agradecimento de Yitzhak? Onde estão as tefilot de agradecimento das pessoas que em um momento pedem? Onde está a tefilá de agradecimento de Shimshon? Salmos, não? Pessoas fazem suas tefilot em momentos de necessidade. Então, Hashem também causa necessidade às pessoas, causa sofrimento às pessoas, para que aí elas possam, de fato, fazer a tefilá para Hashem. Para que aí elas façam uma tefilá de verdade. Sanhedrin 44 diz que Hashem causa sofrimento às pessoas para que as pessoas o busquem. E os sábios dizem, então vamos rezar todos os dias para que a gente não precise ter sofrimento para buscá-lo. A gente busca ele todo dia. Então isso faz com que Hashem diminua o nosso sofrimento. Então, de fato e de verdade, para quem é a tefilá? Para nós mesmos. A tefilá é uma ação de reflexão. É uma ação de repensar o nosso pensamento, o nosso comportamento, de refletir sobre a nossa conduta, de consertar a nossa conduta. E aí, quando nós dizemos que devemos rezar somente a Hashem, não a um intermediário, não a um outro ser, não a um rabino, não a um tzadik, não a uma estrela, não há nada, apenas a Hashem quer dizer, nós reconhecemos que o nosso serviço é para Hashem. E para quem é esse serviço, de novo? Para nós mesmos. Para o nosso próprio bem. Para o nosso bem nessa vida, hoje, e o nosso bom, que vai ser no Olam Rabá. Então nós servimos ao Criador, mas em uma serventia diferente. Em uma serventia Hofshi, uma serventia livre. Onde nós estamos comprando a nossa própria liberdade no Olam Rabá. E os nossos sábios nos aludem como vai ser essa liberdade. E muitos dizem que o Shabat é 1/50, 1/50 é 1/50, né? 1/50 do Olam Rabá. Então, quando nós temos o Shabat em sua tranquilidade, em sua liberdade, no prazer no Shabat, isso é 1/50 do que nós vamos ter no Olam Rabá. Essa é a liberdade que o Criador tem para nós. E Ele nos deu a oportunidade e o mérito de poder trabalhar para isso nessa vida. E juntar esse nosso mascote, esse nosso benefício para o Olam Rabá. Rabino, Sim? então eu posso entender que, de certa forma, ele gosta de nos ouvir o tempo todo. Sim. Porque, como diz o Salmo, Hashem karov lechol korav. Hashem criou o mundo para expressar o seu bem. Expressar o seu bem.
e fazer com que as pessoas o busquem, para que as pessoas o encontrem na existência. Mas, como a gente contou aquela historinha, a maioria das pessoas não se pergunta o que eu estou fazendo aqui. A maioria das pessoas não buscam. Se a nossa vida fosse só alegria, prazer e vida, e balada, e chopp, Heineken, ninguém ia parar para pensar sobre o Criador. Quem ia parar? Imagine um mundo onde tem só churrasco e bebida. Quem que ia parar para falar no pensador, no Criador? Quem pararia para pensar o que eu estou fazendo aqui? A vida ia ser muito oba-oba. Então Hashem incutiu o sofrimento no mundo para que o ser humano o buscasse. E como nós vimos, o buscasse com o seu pensamento, com o racional. Isso está programado no DNA de todo ser humano. Isso está incutido dentro de qualquer ser humano do mundo, a busca por um algo espiritual. Qualquer ser humano. Qualquer ser humano. O ser humano tem que racionalizar, pensar, refletir. Porque fés, religiões, crenças, tem milhares. O judaísmo não é nem a mais numerosa, não é a mais atraente, não é nem a que traz mais benefícios aqui nesse mundo. Então, por que eu sou judeu? Por que eu quero judaísmo? É pelo sentimento? Se é pelo sentimento, repense. Repense. Talvez você está no lugar errado. Se é pelo racional, pela tua conclusão, analisando todos os fatos da existência, todos os fatos explanados pelos sábios de Israel, que aqui é o lugar certo, mesmo sofrendo, mesmo tendo momentos tristes, menos que quando você entra no judaísmo, é aí que vem o sofrimento, porque é aí que Hashem está gostando de você. Sofrimento para nós não é algo mal. Hashem, como dizem nossos sábios, Hashem gosta do sofrimento, lhe agrada o sofrimento dos seus justos. Porque aí o justo vai se apegar mais ainda ao Criador. O justo vai se aproximar mais de Hashem, vai fazer mais tefilot. Essa pergunta é para qualquer um de vocês. Qualquer um de vocês. Se eu tefilar hoje, quando você agradece, quem agradeceu, o mesmo pensamento, Hashem, obrigado por estar vivo. Agora pensa no momento de maior crise da sua vida. Pensa na oração que você fez aquele dia. Qual é a que tem mais peso, vocês acham? Eu lembro de um dia que eu fiz uma tefilá para Hashem, hoje eu estava pensando, né? Pensando, lendo, fazendo estudo, pensei, estudei, refleti. E eu pensei comigo mesmo também, né? Qual foi o momento da minha tefilá, da minha vida, que eu tive mais força? Eu lembro as frases até hoje. Hashem, eu não tenho mais força. Essa foi a tefilá que eu acho mais pesada. Que Hashem disse que eu acho que naquela tefilá eu fiz uma gueulá imensa na minha vida. Por quê? Porque aquela foi tefilá depois de um sofrimento, aquela foi tefilá depois de uma catástrofe, aquela foi tefilá depois de... Entendem? Essas tefilot que tem na vida de vocês, às vezes você fala, Hashem não está feliz comigo porque eu estou desempregado, Hashem não está feliz comigo porque eu estou com esse sofrimento na minha família. Às vezes não. Às vezes é o contrário, Hashem lhe agrada você perto dele. Hashem karov lechol korah, porque se está tudo tabeceder, se tudo tabeceder, você o máximo é fazer é falar, como minha vida é boa, obrigado, Hashem. Eu vou para o trabalho agora. Tchau. Nos vemos amanhã. E é assim. E é assim. Essa semana eu lendo algumas matérias, eu vi o dono do Amazon.com, a pessoa mais rica no mundo, tem não sei quantos, 150 bilhões de dólares na sua conta, etc, etc, etc. E aparece a foto dele comendo uma iguana. Eu olhei para essa foto e falei assim, quanto dinheiro esse cara não tem, hein? Será que ele para pensar o que eu estou fazendo nessa vida? Será que ele para pensar no Criador um momento da vida dele? Será que ele devota um momento de gratidão ao Criador? Ou não? E aí vem a grande questão. Hashem faz o que ele quer fazer. Ele vai fazer o possível para que as pessoas o busquem. Há pessoas que ele não vai nem se importar. Vai deixar a vida correr, vai deixar a pessoa desfrutar de todo o bem que ela pode nessa vida.
E aí acabou. Acabou sua vida, acabou sua vida. Nós buscamos a Hashem, queremos juntar um bônus, nossa aposentadoria no Olam Rabá, servimos como servos que anulamos a nós mesmos para cumprir a vontade do Criador. Pois então, Edivaldo, então quando o sofrimento acaba ou diminui, não é bom. O sofrimento nunca acaba ou nunca diminui. Afinal de contas, nós estamos vivos, né? O sofrimento ele é persistente. Ele troca de face, não acaba. Então, o teu sofrimento pode ser um funcionário no teu trabalho, o teu sofrimento pode ser um trânsito no fim do dia, o teu sofrimento pode ser inúmeras coisas. O teu sofrimento não é somente... O teu sofrimento pode ser o salário que não deu no fim do mês. E isso se repete por anos. No caso da maioria dos brasileiros é assim, da humanidade é assim, e do mundo inteiro é assim, né? Mas é isso é um sofrimento. Então, às vezes, nosso sofrimento ele troca de face. E a Hashem ele é bonzinho, às vezes, conosco com o sofrimento. Ele fala assim, não, para isso eu vou deixar um pouquinho assim, depois ele aumenta e depois ele diminui. A Hashem deixa a gente inspirar, para que a gente possa buscá-lo. Rafa, mas é desse jeito mesmo que o senhor falou, viu? Mas desse jeitinho. Quando é uma coisa, é outra. Quando às vezes toca o meu telefone, quer ver que problema? Digo, meu Deus, o senhor tá me preparando mesmo, porque eu tenho que ter ideia para poder me sair desse tipo de problema, do problema do outro, uma coisa é outra. Meu amigo, né? Quando toca o telefone, abate o coração, de quer ver como é um problema? Vou já resolver. Mas é do jeito que o senhor falou, quando é uma coisa, é outra, é outra, é outra. E você tem que ter força, pedir a Hashem força para você, e binar, dar arte para você lidar com esses problemas e sair dessas coisas. Mas é do jeito que o senhor falou mesmo. É por aí. É bem por aí, Joaquim. Nossa vida é assim. A Hashem colocou a gente nesse mundo para seguir essa vida, para viver a vida, porém, em uma serventia, buscando um caminho, buscando os méritos para alcançar o Olam Rabá. E aí é o grande bom de Hashem, a grande bondade do Criador, nos proporcionando todo esse bem. E aí vem aquela grande questão, onde ele expressa também nos profetas, a minha glória eu não dou a outrem. Eu não divido toda essa glória, toda essa bondade que eu tenho compartilhado com o ser humano com outra pessoa. Vocês recebem o meu bem, é a mim que vocês vão ter que louvar, é a mim que vocês vão ter que entregar, é a mim que vocês vão ter que se aproximar. Agora vem uma pergunta de ouro, nosso shur sobre somente a Hashem se faz tefilá, conclui aqui. Então a conclusão é, deixa eu pegar aqui no passuque novamente, para que a gente possa ler. Agora, pois, ó Israel, que é que Hashem teu Deus pede a ti, não que temas a Hashem teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas a Hashem teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, e guardes os mandamentos de Hashem e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Então, para o que hoje te ordeno para a vida nesse mundo, e para o teu bem no Olam Rabá. Então, é tudo para o nosso bem. Mesmo os sofrimentos, mesmo as catástrofes, é para o nosso bem. Concluindo nossa aula, alguém quer fazer alguma pergunta? Porque agora tem uma pergunta de ouro. A Tessidaká, Rafa, como é que fica nesse ponto? Hã? A questão da Tessidaká para como Da Tzedaká? isso? A Tzedaká por Tzedaká não vale muita coisa. A Tzedaká, só doar algo não muda nada. Porém, quando você dá a Tzedaká e você reflete o porquê você está doando essa Tzedaká,
e você quer fazer uma reparação do mal que você fez, ou do mal de alguma transgressão, aí vale. Não a tzedakah, a tua ação para fazer algo. Nesse Shabbat, que a gente está discutindo sobre o Sefer Vaikra, começamos o Sefer Vaikra, a leitura dos korbanot, dos sacrifícios que eram oferecidos no Beit HaMikdash. Nós comentamos qual era o sacrifício mais bem aceito por Hashem. Qual era o sacrifício que Hashem dizia: isso eu recebo de verdade, do fundo do coração da pessoa que sacrifica. Techuvá. Era a efa de farinhas. A efa de farinha. Quando uma pessoa cometia uma transgressão e levava um boi, quantos boi você acha que ele não tinha? Ele levava um boi. Então é mais um boi. Quando ele levava um carneiro, poxa, ele tinha um monte de carneiro. Ele levava um carneiro. Quando ele levava um passarinho, olha, ele tinha um pouco de comida e ainda tinha uns passarinhos, então ele levou o passarinho. Mas quando essa pessoa não tinha nada, e a única coisa que ela tinha na casa dela era a farinha, e ela levava a farinha, que era a última coisa que ela tinha na casa dela, para oferecer no mexicano, essa era a pessoa que tinha uma techuvá mais bem aceita de sua transgressão do que qualquer outra techuvá. Porque ela sentiu de fato e ela realmente viu o mal que a transgressão dela fez em sua vida, e aí ela procuraria uma reparação de verdade. Por dias de hoje, Rabi, isso aí? Os dias de hoje é o arrependimento. Exatamente, Manuel. Hashem, nós devemos orar a Hashem que nos dê força para suportar o sofrimento. Na verdade, essa oração não é para Hashem nos dar força. É para que nós busquemos entendimento em nossa vida o porquê Hashem está fazendo isso. E nisso nós declaramos que apenas Hashem, ele é o shofet, ele é o juiz sobre todos nós. E ele é justo. Ele é justo. Se vem algo, é porque precisamos. Para o bem ou para que busquemos ele. Sempre temos que pensar que tudo que Hashem faz é para o bem. Lá no armário, lá, Bel? Lá naquele armário, lá? Pois é, vê aí. Tem alguém com... Vê aí. Ok. Tá bem? Então vamos lá. Tem uma pergunta de ouro aqui agora. Ave, só um momento. Pode perguntar. Então é correto, Solange, é correto ou não a gente ajudar algum parente que está em sofrimento por transgressões que eles estão cometendo? Você sabe que eles transgrediram bastante, ofenderam a Hashem e estão passando muitas pelejas. E aí você vai, vamos supor, financeiras, e você vai e ajuda. Você ajuda financeiramente. Então, no caso, você estaria interferindo aí na vontade de Hashem, né? Mas Hashem nos deu a permissão, Solange. Hashem nos deu a permissão para consertar, seja como for, o nosso erro. Então, quando nós ficamos doentes, eu fico com uma dor de garganta hoje. Eu estou de verdade com dor de garganta hoje. Eu vou sair daqui do shiur e vou tomar uma pastilha de dor de garganta. Eu estou indo contra um decreto de Hashem sobre a minha vida de forma alguma. Eu sei que esse sofrimento está vindo para mim por algum motivo que Hashem determinou ou para me livrar de alguma coisa amanhã. Eu estou errado em tomar uma pílula? Não, de forma alguma. Hashem nos deu essa possibilidade de amenizar o nosso sofrimento. Então, o decreto de Hashem, entre aspas, foi a minha dor de garganta. Eu posso optar por ficar sentindo ela até amanhã, eu posso amenizar como eu posso, com as maneiras com que eu posso hoje. Mas, aí vem Ramban. De novo o que a gente falou. Tudo é um milagre do Criador. Se o Criador quer causar de fato esse, entre aspas, empobrecimento numa pessoa, você pode dar 5 milhões para ela que você não vai conseguir sanar esse empobrecimento. E tudo é um milagre do Criador. Tudo é um milagre do Criador. Se eu tomo uma pastilha e eu me curo com essa pastilha, não é porque a pastilha me curou. É uma permissão de Hashem que a pastilha me cure. E aí vem a tefilá. E aí vem a isso. Somente a Hashem nós devemos orar. Somente a Ele nós devemos declarar que é o shofet, que é o mantenedor, que é o causador, que é o manhig, o manejador de toda essa existência. Então, se eu tomo um remédio e me curo, não é o remédio que me cura. É a permissão de Hashem que o remédio me cure.
Ele pode me curar disso e acha que ele pode me causar um outro sofrimento depois. Pior, às vezes. Então, o sofrimento, Hashem mandou um sofrimento, ele te alertou. Você se curou. Baú Hashem, você se curou. Hashem permitiu com que você se curasse. E aí agora vem você e segue na mesma transgressão. Olha um exemplo muito claro disso. Lembram-se da transgressão com que a Israel transgride? E aí Moshe pede para Arão, Arão, pega lá o incensário e leva para o meio da congregação para que ali a morte pare. A morte parou. E a transgressão de Israel também. E aí o que vem então depois? Não tem mais, não segue acontecendo as mortes. Por quê? Porque a morte ia matar todo mundo. Mas Moshe interviu com um remédio. E a postura de Israel mudou, porque ele pensou, opa, eu vou morrer se eu seguir assim. Então a própria postura também tem que mudar. Se a pessoa seguir no seu caminho errado, é um buraco sem fundo. E tudo é um buraco sem fundo em doenças, é um buraco sem fundo em financeiro, é um buraco sem fundo em tragédias, é um buraco sem fundo de gente atormentando no trabalho, é um buraco sem fundo de tudo. Se a pessoa não conserta seu caminho, é uma avalanche de maus decretos. Orave, o que ela quis perguntar foi o seguinte, eu entendi a pergunta dela, eu acho que o senhor não entendeu bem. Ela está perguntando aí o seguinte, você tem um parente, e esse parente, ele segue, poderíamos dizer, ele vive roubando, tirando proveito das coisas, e aí ele se encontra numa situação muito ruim. Eu estou numa situação melhor. Ele, continuando fazendo essas coisas, mas estando numa situação ruim, eu devo ajudá-lo ou não devo ajudá-lo? Aí eu repito de novo. É a mesma situação que uma pessoa que fica doente. Eu entendi a pergunta. A pergunta é, uma pessoa que está transgredindo alguma situação, eu posso ajudá-la a amenizar o sofrimento que sobreveio sobre ela? A resposta é, você pode ajudar o sofrimento que sobreveio sobre ela. Porém, se ela se mantiver no caminho, não há ajuda suficiente. Você vai ajudar com 500, o prejuízo dela vai ser de 1.000. Vai ajudar com 1.000, o prejuízo dela vai ser de 3.000. Vai ajudar com 3.000, o prejuízo dela vai ser de 8.000. Se ela não mudar a sua conduta. Moré. Sim? Moré. Pois não? Moré. Sim, estou escutando. O fato de ela estar sofrendo por uma rebelião às mitzvot, por quebrar umas mitzvot, isso não impede de que a gente o ajude, né? E essa pessoa que está sofrendo por quebrar uma mitzvot, com o nosso auxílio, ela pode enxergar o quanto a Hashem o ama, né? E deseja que ela faça techuvá. Eu enxergo a Hashem como um pai, né? Quando um filho quebra as ordens de um pai, não necessariamente um pai vai deixar de acolher um filho no seu sofrimento, mas deseja que o filho faça techuvá, que o filho mude, né? Então eu enxergo de um ponto de vista totalmente diferente. A pessoa que está sofrendo por ter quebrado uma techuvá, mesmo aquele sofrimento vindo por vontade de Hashem, o auxiliar também pode fazer com que ela enxergue, mesmo eu estar sofrendo por quebrar a techuvá, Hashem está me auxiliando, me ajudando, amenizando meu sofrimento para que eu faça techuvá e não cometa mais, ou não quebre mais aquela mitzvot, correto? Sim, então Hashem ele envia realmente os sofrimentos para que a gente possa, para nos chamar a atenção. Mas, de novo, ele também envia sofrimentos para livrar de um sofrimento maior. Como a gente falou, como eu contei uma história, uma pessoa, entre aspas, perde um ônibus, para aí depois ela se livre de um acontecimento pior no futuro. Na maioria das vezes, esses milagres, na maioria não, na suma maioria das vezes, esses são milagres ocultos. Então, ou você chega mais tarde e perde um trem, ou o pneu do teu carro fura, ou acontece um acidente. Tudo isso são milagres ocultos do Criador. Que talvez, se você tivesse passado esse semáforo verde, no semáforo seguinte você tem um acidente que poderia te causar a morte. Então, são milagres ocultos que acontecem na vida do ser humano dia a dia, que são provenientes do Criador. O
Acredito que se eu abrisse aqui para cada um aqui contar uma história de uma casualidade que se virou um milagre, todo mundo aqui teria uma história para contar. Então, nós devemos parar e pensar que não só isso, mas constantemente o Criador realiza maravilhas e milagres ocultos na nossa vida no dia a dia. Tem uma pergunta que eu quero fazer aqui, se eu não fizer agora, talvez a gente passe o tempo, a gente já está aqui quase já na nossa deadline, eu sei que essa é uma pergunta que é interessante, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Para quem nós rezamos, então, para nós mesmos. Como um julgamento de nós mesmos, reconhecendo que apenas ao Criador nos vêm todas as coisas. E Hashem, ele reza? Eu já tive uma aula que diz que ele reza. E o Criador de todas as coisas, ele reza? Manuel disse que não. Eu acho que foi com o senhor mesmo que eu tive essa aula. Não estou bem lembrado, não, mas me parece que reza. Vamos fazer um chat aqui. Todo mundo escreve sim ou não aí. Pode colocar a opinião, sem ter medo. Não, Hashem não reza. Escreve. Sem abrir microfone, escreve. Quero saber. Quem acha que Hashem escreve sim, reza sim. Quem acha que Hashem não reza, escreve. Ai, meu Deus, essa foi boa. Sem ir na onda. A opinião pessoal, de verdade. Não, bem grandão. Sim. Da outro, não. Não, Hashem disse que também Hashem não reza. Não. Só sendo meu Hashem rezar agora. Ai, meu pai. Tem gente que já colocou 4 não ali já. Tá no não. Talmud Bavli. Tá bem? Página 7a. Hoje, quando eu falei pro Renan, pro Raul, eu falei, Raul, pega ali o Talmud para mim na página que Hashem reza. Ele falou, que página? Tá falando, eu acho que tá na 5, eu não lembro bem, eu fui tá na 7. Eu passei perto. É muito complexo lembrar muitas páginas, mas tá na 7. 7a. Então, aqui conta uma história, vou inserir vocês a ideia do Talmud, o que está se passando, e aí vou colocar onde Hashem reza. Então, Rabi Yohanan, ele era um Kohen Nagador. Então, ele entra diante do Criador e diz o seguinte. A Guimarães cita uma série de ensinanças de que Rabi Yohanan, em nome de Rabi Yossi. A primeira se trata sobre a reza de Hashem. E disse Rabi Yohanan, em nome de Rabi Yossi. De que versículo se deduz que Hashem, Akadosh Baruch Hu, reza? Do que diz, e os trarei ao meu santo no monte, e os alegrarei na casa em que rezam a mim. Porém, e se rezam a mim, em hebraico está Beit Tefilati. Está na casa da minha prece. E não está na casa dos que rezam a mim. A casa da minha prece. Ainda que o significado literal da palavra Beit Tefilati, a casa dos que rezam a mim, a Guemará interpreta a casa da minha prece, baseando-se na seguinte dedução, de uma forma de drachá. Não foi dito a sua reza, referindo-se aos homens, e sim a minha reza, Hashem, sobre si mesmo. E não foi dito a sua... Daqui se entende que Hashem, que é a Kadosh Baruch Hu, reza. A Guemará passa agora a explicar em que consiste a reza de Hashem. Agora, se Hashem reza, o que ele reza? Então a Guemará pergunta, bom, vocês nos explicam, você, Rabi Yossi, nos disse que Hashem reza, página 7a. Nos explique agora, então, também o que Hashem reza. E agora a Guemará vem explicar o que Hashem reza. E o que é que reza Hashem? Disse Rav Zutra Bartovia, em nome de Rav. Essa é a prece de Hashem. Que seja a vontade, a minha vontade, que a minha misericórdia domine sobre a minha ira. E que minha misericórdia prevaleça sobre os meus atributos de justiça restrita.
e que me conduza com meus filhos conforme os atributos de misericórdia, e que ao julgá-los faça a seu favor, mais ainda do que os limites da justiça estrita. Essa é a prece que Hashem faz a si mesmo. Que eu faça... Quem sabe o nome dessa expressão? O senhor já tinha explicado, o senhor já tinha dado uma aula pra gente, Rafa. Eu não estou lembrado igual, mas o senhor mesmo falou pra gente que ele rezava, uma aula que o senhor deu aí. Isso que eu me lembrei, eu digo, reza assim. Mas qual que é o nome dessa expressão em hebraico? Tem uma expressão que resume que a minha misericórdia se sobreponha sobre o meu atributo de justiça. Hashem faz Lifnim Mishurat Adin. Lifnim Mishurat Adin quer dizer Hashem se conduz com misericórdia, ainda que não mereçamos a sua misericórdia. Ele nos perdoa mesmo sem merecermos o seu perdão. Isso quer dizer Lifnim Mishurat Adin. Hashem perdoa, mesmo que você não alcançou o pedido de uma perfeição, Hashem vai te perdoar mesmo assim. Isso ele conduz a si próprio. Isso ele reflete diante de si. Isso é, lógico, uma alusão. Nós já estudamos sobre todos os princípios que nos precedem. Então, eu acho que todas as vezes que eu me refiro a Hashem, eu não preciso sempre me dizer novamente que é uma metáfora, tá bem? Tem duas mãozinhas levantadas, o Cleófas e o Renan. São perguntas ou foi por acaso? Querem fazer perguntas? Acho que foi por acaso. Então vamos lá. A Guemará continua mais 3 linhas aqui. Vou ler mais as 3 linhas porque são importantes também. Então a Guemará agora cita uma braita. O que é uma braita? Até agora isso foi uma explanação de um Tana. O Tana é um rabino receptáculo da lei oral. E agora ele cita uma beraita. O que é uma beraita? Uma beraita é uma lei oral que ficou de fora, um conhecimento oral que ficou de fora do Talmud, mas que às vezes os rabinos trazem para implementar um pensamento. Então essa é a beraita. Se ensinou em uma beraita, e disse Rabi Ishmael ben Elisha, o Kohen Hagadol, em uma ocasião, no dia de Kippur, ele era Kohen Hagadol. Rabi Ishmael ben Elisha, ele foi um Kohen Hagadol, tá bem? O Kohen Hagadol. Em uma ocasião, no dia de Kippur, entrei a queimar incenso na parte mais interna do Beit HaMikdash, que é o Kodesh HaKodashim. E vi espiritualmente, numa visão profética, a Acateriel, Ka Hashem Tsevaot, sentado sobre um trono alto e elevado. E então Hashem disse. Então ele viu uma visão profética de um anjo e do Criador e dos demais anjos e toda a Merkavá. E ele disse, Ismael, meu filho, me bendiga. E ele disse, aí o Rabi Ismael ben Elisha disse a Hashem, essa foi a bendição do Kohen Hagadol para Hashem. Seja da vontade procedente de ti mesmo, que a tua misericórdia domine sobre a tua ira, e que a tua misericórdia prevaleça sobre os teus atributos de justiça e que te conduzas com teus filhos conforme o atributo da misericórdia, e que ao julgá-los fales em seu favor, mas mais além do que os seus limites da justiça estrita. Hashem assentiu em sinal de aprovação. E aí a Guemará conclui, e o descrito nessa beraita nos ensina que nunca devemos menosprezar a bênção
mesmo de uma pessoa simples, já que Hashem mesmo pediu uma bênção ao ser humano. E aonde mais nós vemos Hashem pedindo uma bênção para o ser humano? Quem lembra dessa? Essa vai ser nota 10 para a gente concluir o nosso shiur. Hashem pede na Torá uma bênção para o ser humano. Bereshit, Abraham. Ve'achalta, ve'savata, uverachta et Hashem Elokei ala haaretz hatová asher noten lecha. E comerás e te fartarás e bendirás a Hashem teu Deus pela boa terra que ele te deu. Hashem pede que o ser humano o abençoe. Enfim, a tefilá é um exercício pessoal, como nós vimos aqui, que até mesmo Hashem tem essa sua reflexão interna, esse seu pensamento. Iaco, Sim? como que é isso de Hashem pedir a bênção para o homem? Está na Torá. Tá assim, e comerás e te fartarás e bendirás a Hashem teu Deus. Hashem, ele pede com que o ser humano bendiga a Hashem. Está na Torá. E comerás, te fartarás e bendirás pela boa terra que ele te deu. Birkat Amazon todo dia, né? Tem isso aí. Todo dia. Onde é que está na Torá? Deixa eu pegar aqui. Eu li até hoje. Os Terrelém 145, Rafa. Deuteronômio 8:10. Devarim 8:10. Eu vou abrir aqui na... Então está assim. Porque Hashem, teu Deus, te está introduzindo uma terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes nascentes que brotam nos vales e outeiros, terra de trigo, cevada, vides, figueira, romeira, terra de oliveiras, azeite e mel. Terra em que comerás pão sem escassez e onde não te faltará coisa alguma. Terra cujas pedras são de ferro e cujos montes poderás cavar cobre. Comerás, pois, e te fartarás. Aqui está traduzido como e louvarás, pois mas no hebraico é e abençoarás a Hashem, teu Deus, pela boa terra que ele te deu. Então, a relação entre o ser humano e o Criador é um pouco mais íntima, apesar da distância que nos separa, do que se pode imaginar. Então, Hashem quer essa proximidade. Então, até o Criador, ele pede com que os seres humanos o bendigam. Mas o bendigam como? Com reconhecimento. Como reconhecimento de que tudo provém do Criador. E quando você reconhece o seu agradecimento, o que é? Que é um agradecimento? Não uma bênção. Então, quando nós vamos nos alimentar, todas as tefilot nossas começam como? Nossas brachot. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Bendito sejas tu, Hashem, nosso Deus, Criador de todo o universo. She'akol ni'ah bidvaro. Tudo fez com sua própria palavra. Ou Shelo Asani determinada coisa, ou Shasali Kortzor, que tudo fez para me fortalecer, e etc. Todas as brachot começam com Baruch atah Hashem. Bendito sejas tu. Com uma bênção para o Criador. Então, da mesma forma com que a Torá nos pede que o bendiguemos, assim nós fazemos. Então, nossas tefilot, nossas bênçãos, todo o compêndio de devoção ao Criador, ele só pode ser dedicado ao Criador, única e absolutamente. E esse é o essencial. Desculpe, só corrigindo o que eu falei, não está no Birkat Amazon, não, está no Shema. E comerás, fartarás, bendirás, vai estar no teu Deus pela boa terra que ele te deu, está no Shema. Desculpe, eu falei Birkat Amazon, mas está no Shema. Não está no Birkat Amazon? Eu falei Birkat Amazon, mas está no Shema. O ser humano, para concluir aqui, tem algumas perguntas aqui tem uma pergunta do Edivaldo. Como devemos começar assim nossas tefilot? Edivaldo, nossas tefilot, elas estão registradas no Sidur. Como o ser humano, ele não tem por hábito, ou não consegue espontaneamente devotar-se ao Criador constantemente. Nossos sábios, eles
elencaram bênçãos principais para que possamos rezar como nação, como um homem só. Todo Israel reza a Hashem como um homem só. Então, os nossos sábios, eles formularam as nossas 19 bênçãos, que é a Amidá, que é onde nós fazemos nossa tefilá para o Criador. Mas a tefilá não deve ser apenas lida, ela deve ser refletida, deve ser feita com kavaná, com muita intenção. E essa é a maneira com que os nossos sábios nos ensinaram. A tefilá particular pode existir? Deve existir. Porém, apesar de termos um relacionamento direto com o Criador, o nosso relacionamento deve ser com temor. E eu não digo com medo, digo com temor. Porque apesar dele estar próximo de nós o tempo todo, ele ainda não deixa de ser o Criador dos céus e da terra. Ele ainda não deixa de ser o mantenedor da existência. Então, os nossos sábios elencaram essa formalidade, entre aspas, como quando uma pessoa se apresenta diante do Criador. Se os nossos sábios dissessem, você tem que rezar 3 vezes por dia, todos os dias da sua vida, e não te desse fórmula nenhuma. Você um dia falar um monte, 2 horas, outro dia 20 minutos, outro dia 10 minutos. Que um dia você não está falando mais nem com a mas não, hoje não tem nada para falar, passa. Então, quando os nossos sábios, eu fico pensando na palavra em hebraico o tempo todo, quando eu vou falar que eles formularam, eles fizeram um tikkun. Tikkun em hebraico é letaken et tefilá, eles consertaram, mas não é um consertar, é uma formulação. Eles formularam a tefilá para que nós nos familiarizássemos com a presença do Criador. Então, quando nós fazemos nossas preces, nada mais é do que uma familiarização com a presença constante diante do Criador. Então, a gente está de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, o tempo inteiro. A gente acorda fazendo brachá, come fazendo brachá, sai do banheiro depois de feito as tefilot, faz brachá, vai beber uma água, faz brachá, acabou de comer, faz brachá, viu uma árvore nova, faz brachá, sentiu um cheiro bom, faz brachá. Você viu um animal diferente, faz brachá. Então, o tempo inteiro você está devotando ao Criador um agradecimento e se aproximando do Criador. Quando você tem essa proximidade tão constante, tão forte diante do Criador, é igual um servo que tem entrada liberada diante do palácio de um rei. Qualquer coisa que esse servo pedir, o rei vai atender. E aí a gente volta àquela pergunta, mas eu pedi, vai atender? Hashem vai atender? Vai depender. Vai depender do seu comportamento. Da mesma forma com que o rei ele vai te favorecer em certos pontos, você vai ser mais cobrado também em certos pontos. Mas você vai ter entrada direta no palácio do Rei dos Reis, do Criador dos céus e da terra. E é direto com ele, com quem manda. Enfim, esse foi o nosso shiur, de que apenas ao Criador nós devemos orar, nós devemos devotar a nossa serventia, a nossa servidão, apenas a Ele, e a mais ninguém. E isso é o fundamento do preceito de Rambam. Eu creio com fé completa que apenas ao Criador, bendito seja seu nome, é o único digno de se rezar e a ninguém mais. Hashem é o único digno de que declaremos que dele é que vem todas as coisas sobre nós. Manuel, não tem PDF ainda, eu comecei a escanear e eu não consegui passar do 3º capítulo, porque a minha vida é muito corrida. Mas eu espero, Bezrat Hashem, concluir até o final do curso, o scanner dele todo. Nós já estamos quase na metade, já, olha só. Já foi o 5º, semana que vem é o 6º e chegamos praticamente na metade. Espero, com o favor dos céus, conseguir escanear para que vocês possam tê-lo. Eu sei que é muito difícil de ter no Brasil, mas é muito bom. Ele está em espanhol, é bem fácil de ser lido. Vocês veem, eu faço tradução simultânea dele. Bem fácil de ser entendido. Então é isso. Alguma pergunta a mais? Bravo, da minha parte, não. Só Todá, muito obrigado e Laila Tov. Até mais, Joaquim.
Eu mandei umas perguntas inbox para você no Zap, depois você me responde. Perfeito. Valeu, Ravi. Tamo junto, viu? Boa noite. Oi, Ravi, obrigado aí, boa noite aí. Tamo junto e misturado, é nóis. Shalom a todos. Shalom. Nós aqui de baixo, o Espírito Santo também vai lá, Tove. Estou para todos que estão aí inundados também. Shalom, Ravi. Obrigada, Todá. Estamos também juntos e misturados. Estamos juntos e misturados.